Olá! No trabalho de hoje vamos falar sobre o Código de Ética da empresa Ambev e o seguinte trabalho foi elaborado por mim, Suzana Cristina e Erika Daiane. Para a gente falar sobre o Código de Ética da Ambev, a gente precisa entender também sobre o contexto operacional, sobre a história da empresa. Bom, a Ambev ela é uma das maiores empresas do setor de bebidas do mundo, sendo reconhecida não só pela produção, comercialização de cerveja, mas também pela produção de refrigerante, energético e água mineral. Em 1999, foi quando aconteceu a fusão entre a Brahma e a Antártica, que deu a criação da Ambev, que inicialmente foi chamada de Companhia Bebidas das Américas. Após essa fusão, a Ambev ela não parou por aí. Em 2004, a empresa efetivou a fusão com a empresa Interbrew e em 2008 com a Anheuser-Busch adquiriu a Ambev, formando a AB InBev. Para manter a unidade da companhia, a Ambev ela dispõe de um código de conduta de negócios, que dentro dele se encontra o código de ética da companhia e também uma política de anticorrupção. No Código de Conduta de Negócios, a Ambev ela define os seus princípios éticos essenciais que guiam a atuação dos seus colaboradores, de seus representantes, juntamente com os valores corporativos e as políticas institucionais. A empresa ela destaca que nenhum objetivo financeiro, meta de venda ou vantagem competitiva pode prevalecer sobre o compromisso dessas éticas. Por isso, elas dispõem desses seguintes documentos. Com base descrito no seu código de ética, a Ambev busca atuar com base na honestidade, objetividade e responsabilidade no desempenho das suas atividades. A companhia ela deposita confiança em seus colaboradores para que os mesmos atuem de maneira profissional em todas as atividades exercidas. E a mesma ela veda a participação dos seus colaboradores, representantes, em práticas ilegais ou em ações que violem o código de conduta e as demais políticas corporativas. No que trata dos temas de meio ambiente, saúde e segurança, a Ambev busca constantemente manter altos padrões de desempenho nessas atividades dentro de todas as suas operações. Esse compromisso inclui o esforço para prevenir acidentes, lesões, doenças ocupacionais, garantindo condições adequadas de trabalho. A Ambev ela adota uma postura responsável e proativa em relação aos temas de saúde, segurança e sustentabilidade ambiental. Isso se reflete em três pilares fundamentais de sua atuação. A prevenção de acidente. A empresa ela busca se dedicar continuamente à previsão de acidentes por meio de disponibilizações de equipamentos de segurança e adoções de medidas preventivas. Além disso, a Ambev assegura o cumprimento rigoroso de todas as legislações ambientais, de saúde, de segurança, além de seguir normas técnicas e padrões internos. Ela também, na sua produção, a Ambev busca sempre alinhar a qualidade e a eficiência ao respeito ao meio ambiente. A empresa ela busca promover o uso racional de seus recursos naturais, como água e energia. A ABInBev e a Ambev, elas são signatárias do Pacto Global das Nações Unidas. Então, elas estão comprometidas
com práticas empresariais que não infringem os direitos humanos e que se alinham com vários padrões internacionais de conduta empresarial responsável. O Impacto Global das Nações Unidas é uma iniciativa que foi criada no ano 2000 que busca engajar empresas ao redor de todo o mundo para adotar políticas sustentável e socialmente responsáveis. O objetivo principal é incentivar o setor privado a alinhar estratégias e suas operações a 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Além disso, a iniciativa também promove uma rede global de negócios que se comprometem ao desenvolvimento sustentável e à transparência das suas ações. A política global de direitos humanos da companhia da Ambev estabelece padrões e expectativas claras sobre a responsabilidade de respeitar e proteger os direitos humanos em todas as suas operações e suas atividades. Isso inclui a proibição explícita do trabalho infantil e de qualquer trabalho que seja análogo à escravidão, tanto nas operações diretas da empresa quanto nos seus parceiros comerciais. Para não ficarmos apenas no código de ética, diretrizes e também compararmos com assuntos que foram abordados no decorrer desse trabalho, eu trouxe aqui um fato que aconteceu entre fevereiro e março, que foi disponibilizado no portal de notícias do GOV. Aconteceu uma ação no Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria e Expedição do Trabalho, que resgatou 303 vendedores ambulantes em condições análogas à escravidão durante o Carnaval de Salvador em 2025, realizado entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março. A equipe de auditores constatou que os trabalhadores enfrentavam condições desagradantes, jornadas exaustivas e total falta de estrutura mínima para a higiene e descanso dessas pessoas. Segundo informações da Expedição do Trabalho, esses trabalhadores contratados para vender bebidas da empresa Ambev, que era a principal patrocinadora do carnaval em Salvador, esses trabalhadores recebiam kits de produtos para comercialização e relataram que eram obrigados a dormir nas ruas junto a essas mercadorias, em barracas improvisadas ou diretamente no chão, exposto ao frio, exposto à chuva, exposto à violência urbana. Diante dessa gravidade, diante dessa situação, os auditores fiscais do trabalho realizaram atuações para garantir a formalização do vínculo empregatício e o pagamento dos direitos trabalhistas. A Ambev, responsável pelo fornecimento dos kits de bebida, foi autuada como empregadora direto, pois controlava as atividades dos vendedores, tanto quanto a Prefeitura de Salvador, que foram notificadas e responsabilizadas pelas condições expostas aos ambulantes. Esses trabalhadores eles receberam a devida guia de seguro-desemprego, todo o pagamento rescisório referente à situação que aconteceu. É essencial, quando a gente falar do Código de Ética, a gente também falarmos sobre fatos reais, sobre a vida real, para não ficarmos apenas em documento, em diretrizes, mas também a gente mostrar fatos que acontecem no mundo real. Bom, para darmos continuidade, também temos a diversidade e inclusão, que consta no Código de Ética da Ambev. A companhia ela promove e valoriza iniciativa em prol da diversidade e igualdade no meio do trabalho,
proibindo todas as formas de discriminação, sejam elas por raça, religião, gênero ou até mesmo orientação sexual. As decisões relacionadas às contratações, benefícios, promoções e treinamentos mediante disciplinares e rescisões, eles devem ser tomados somente com base nas habilidades e no desempenho dos funcionários, não é por meio de discriminação ou qualquer outra coisa. Da mesma forma, a Ambev não tolera nenhum tipo de agressão ou assédio, seja ele físico, psicológico, moral ou sexual, dentro da sua empresa, na sua operação. Ela não admite, não tolera qualquer tipo de discriminação no seu ambiente corporativo. Conforme vimos no Pacto Global das Nações Unidas, a Ambev disponibiliza de forma transparente as suas ações, que é disponibilizado através do relatório de sustentabilidade. Com base em todo o seu esforço, estratégia, a Ambev, no ano de 2024, entregou alguns índices da Bolsa de Valores, a B3. Temos o índice de sustentabilidade empresarial, índice de carbono eficiente, índice latino-americano de diversidade com foco em gênero e raça, além de diversos outros reconhecimentos, como por exemplo a GPTW, de Melhores Empresas para Trabalhar, que a Ambev ficou no 12º lugar de empresas com mais de 10 mil funcionários. Além disso, a Ambev ela segue crescendo através de todo o seu trabalho. A Ambev segue crescendo com seu modelo de negócio, com sua diversidade, inclusão e aspectos sociais, entre outros. Por se tratar de uma empresa líder no mercado de cerveja, a Ambev, em seu código de conduta, dispõe sobre instruções sobre o consumo inteligente do consumo das bebidas alcoólicas. A Ambev ela tem o compromisso de promover o consumo responsável de seus produtos. Ela entende que caso os seus colaboradores optem por consumir bebidas alcoólicas, eles devem agir de maneira responsável, servindo como exemplo dentro ou fora do ambiente de trabalho. A Ambev ela não permite qualquer situação em que o desempenho das atividades profissionais seja comprometido pelo consumo indevido ou excessivo da bebida alcoólica, seja durante o expediente ou eventos relacionados aos negócios. Além disso, é proibido que os colaboradores operem ou conduzam veículo motorizado em qualquer circunstância, caso tenha consumido álcool. Como empregadora responsável, a Ambev coloca a segurança e o bem-estar de seus funcionários em primeiro lugar. Conhecer seus colaboradores como embaixadores da marca e incentivar a adotar uma postura consciente sempre que optarem pelo consumo de bebida alcoólica, respeitando as leis e as políticas internas da empresa. Para reforçar essas diretrizes, a companhia ela também dispõe de uma política global sobre o consumo de bebidas alcoólicas, que define claramente as responsabilidades tanto da organização quanto de seus funcionários. Essa política estabelece orientações específicas sobre o comportamento esperado em relação ao consumo do álcool dentro do ambiente de trabalho. Em relação ao suprimento de bens e serviços, a Ambev valoriza seus parceiros comerciais e as empresas que fazem parte da sua cadeia de valor. A empresa entende que o setor privado tem um papel importante na produção dos direitos humanos e na adoção de práticas responsáveis em temas como trabalho, sustentabilidade e ética no negócio.
A Ambev exige que todos os colaboradores tenham a responsabilidade de assegurar que qualquer envolvimento com terceiros estejam alinhada a esses princípios. A mesa também exige que seus fornecedores e parceiros comerciais cumpram rigorosamente a política global de fornecimento responsável, garantindo que a cadeia de suprimento atue com responsabilidade social, ambiental e ética. Bom, agora seguiremos o trabalho com a apresentação da discente Érica Daiane. Concorrência. A Ambev ela pratica e acredita na concorrência leal. Não é à toa que ela incentiva que seus funcionários entendam e apliquem a legislação concorrencial. Até porque a partir do momento em que seus funcionários não aplicam, isso pode acarretar em prejuízos tanto para a empresa como para seus funcionários. Isso pode gerar multas, prisões, ações judiciais e entre outras coisas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. No Código de Ética, nós conseguimos ver que a frase "seja ético" é uma frase emblemática e bastante repetitiva. Os seus funcionários não são permitidos a fornecer, trocar informações relacionadas à concorrência, seja sobre preços futuros, novos produtos, custo de produção ou até mesmo algo relacionado ao marketing. Eles também não podem impor preço fixo ou preço mínimo em relação à revenda dos seus produtos aos seus clientes. Eles também devem rejeitar qualquer tipo de ação que possam ou sejam interpretadas como anticompetitivas ou de que alguma maneira possam parecer vantajosa para determinado tipo de pessoa. E devem ser especialmente cuidadosos ao seguir as leis referentes à concorrência leal. Eles querem ao máximo tomar cuidado não somente com seus números, mas também com a imagem que a empresa passa no mercado. Sabemos que hoje o mercado de ações não é somente movimentado pelos números, mas também em como a empresa está relacionada ao mercado. O mundo tecnológico, onde as informações chegam o mais rápido possível às pessoas, as empresas agora tomam bastante cuidado para que seus nomes não estejam vinculados a ações judiciais, a polêmica na internet, até porque tudo isso, todas as informações, podem prejudicar o seu mercado, na qual faz com as suas ações, suas vendas possam decair. Mas algo que também pode prejudicar a empresa não é somente a concorrência, mas também os conflitos de interesse. Sabemos que uma empresa é formada por pessoas diferentes. Conflito de interesse pode surgir em qualquer tipo de empresa. Até porque pessoas com nacionalidades, crenças ou até mesmo pensamentos diferentes sempre vão existir. Mas a Ambev pede que seus colaboradores evitem que suas decisões pessoais interfiram no desenvolvimento da empresa. As decisões de um colaborador na empresa da Ambev devem estar relacionadas às informações, devem ser precisas e, no máximo possível, elas têm que ser neutras. Até mesmo a Ambev incentiva que seus colaboradores sejam amigos, cada um conheça um ao outro para que haja um ambiente harmônico, onde os conflitos de interesse não sejam tão comuns. Até porque ela reconhece que o conflito de interesse vão acontecer uma hora ou outra, mas que isso deve acontecer o mínimo possível. Os funcionários que se encontram em uma situação real ou potencial de interesse devem comunicar imediatamente à área de cumplicidade. Sabemos que não é algo extraordinário de acontecer que uma pessoa, ao tomar uma decisão, seja levada pelo que ela acha, pelo que ela pensa, pelo que ela acredita, mas a Ambev pede que os seus colaboradores tentem ser o mais profissional possível. Mas a partir do momento que um funcionário vê
que o outro tomou determinada ação para se proteger, para se beneficiar ou até mesmo por um achar pessoal, deve ser notificado ao grupo responsável para que medidas sejam tomadas para saber se aquela ação realmente pode prejudicar a empresa ou não. Política anticorrupção. Sabemos que corrupção no Brasil é um assunto muito comentado, falado e noticiado em redes sociais e jornais. Caso uma empresa ela seja vinculada ao nome corrupção, sabemos que suas ações podem cair, suas vendas podem diminuir, e no mundo do alto nível de informações, onde tudo que acontece em um segundo já tem milhões de visualizações, a empresa Ambev ela diz que tem tolerância zero a todo e qualquer tipo ato de corrupção. Todos os seus funcionários, sejam relacionados ao marketing, comercial, produção, qualquer tipo, eles são estritamente proibidos de maneira direta ou indireta de prometer, oferecer, dar vantagem a qualquer entidade pública ou qualquer terceiros em nome da Ambev. Isso pode acarretar como dinheiro ou equivalentes a isso, vantagens indevidas, doações de produtos, presentes, entretenimentos, como ingressos, acomodação, refeição, entre outras coisas. Qualquer coisa que possa ser visto como algo vantajoso, mas de maneira indevida, os funcionários da Ambev são altamente incentivados a não aceitarem, até mesmo que não seja, mas que, se alguém de fora observar aquela situação e ache que possa ser um ato de corrupção, os funcionários da Ambev são incentivados a não aceitar qualquer tipo de vantagem, principalmente em entidade pública. Aqui diz que eles são estritamente proibidos, nos termos de ética de conduta, a não aceitar nenhum tipo de pagamento em nome da Ambev. Mas e se um funcionário ganhar um brinde, um presente, viagem ou qualquer outro tipo, mesmo não sendo relacionado à corrupção, o que eles devem fazer? Os funcionários eles não podem aceitar nada de valor. Isso pode incluir brindes, presentes, ingressos, qualquer tipo de vantagem ou algo relacionado a isso, eles não devem aceitar. E caso eles recebam algum presente, eles devem enviar um cartão padrão de agradecimento disponível no próprio canal de agradecimentos da Ambev. E o presente deve ser principalmente devolvido, ou se não for possível fazer isso, deve ser encaminhado ao leilão interno ou a doações feitas pela instituição de caridade. Mas, se algo for oferecido ou dado por um funcionário a terceiros, devem ser imprescindivelmente registrado com precisão nos livros e registros contábeis. Até mesmo no próximo slide nós vamos ver informações sobre esse registro contábil. Então, as características dos livros contábeis dessa empresa é a transparência, a ética e a honestidade. As demonstrações financeiras dessa companhia, elas tentam ao máximo possível ser neutras, longe de erro e fidedignas, que são palavras que nós que estudamos contabilidade já é do nosso conhecimento e não se deve se esperar menos de uma empresa desse porte relacionada às suas demonstrações contábeis. E até mesmo, falando sobre isso, aqui diz que os funcionários da Ambev são estritamente proibidos de colocar qualquer informação falsa, enganosa ou incompleta ou artificiais nos livros e registros da Ambev.
todas as transações devem ser registradas e gerenciadas de acordo com a política contábil da companhia. E nenhum funcionário deve se envolver na falsificação de qualquer tipo de registro contábil ou qualquer tipo de registro de negócios e devem responder completamente e corretamente qualquer questionamento relacionado à empresa. Informações confidenciais. Nós já falamos sobre a concorrência. E informações confidenciais foi algo falado nesse slide. Os funcionários da Ambev, eles não devem de maneira alguma falar sobre essas informações confidenciais. Mas o que seriam essas informações confidenciais? Seriam qualquer informação não pública da companhia, como informações financeiras, documentos, produção, software ou qualquer outra coisa relacionada na qual não foi divulgada ao mercado, foi divulgada em qualquer nota contábil ou qualquer registro, não foi divulgado por ninguém, onde somente aqueles que fazem parte da empresa sabem e que a empresa no momento não divulgou. Então essas informações têm que permanecer no ambiente no qual ela foi citado e a Ambev espera que seus colaboradores saibam manter segredo de tais informações. Até porque a confidencialidade em todas as informações deve ser estritamente mantida, mesmo com as diferenças de áreas da companhia. Exceto quando há a sua divulgação, com certeza. Código de comunicação responsável. Sabemos que a Ambev é um grupo de bebidas, entre outros produtos, mas principalmente em relação a bebidas. Então, a Ambev implicou o Código de Comunicação Responsável, que visa garantir que o marketing e comunicações comerciais sejam responsáveis e não contribuam para o mau uso de seus produtos. Até porque sabemos que bebidas alcoólicas, e principalmente é o seu maior produto, o seu maior nível de produção é relacionado a isso. No Brasil, nós temos leis referentes ao dirigir sob efeito de álcool, menores com a idade permitida para se ingerir bebida alcoólica. Então, a Ambev toma medidas relacionadas a isso para que o Código de Comunicação Responsável, é o chamado nome desse projeto, implica em comerciais ou até mesmo demonstrativos para que as pessoas na qual tenham consciências referentes aos seus produtos, como por exemplo, que é restrito para menores de 18 anos e que não se deve dirigir sobre efeitos de álcool. Tudo isso, por mais que não fosse necessário, porque é de conhecimento comum das regras, mas mesmo assim, a Ambev tem como objetivo fornecer essas informações para ajudar aos seus consumidores a ter o consumo responsável. Comunicação externa. O mercado, em relação ao mercado e as empresas. No mercado, esta área está preparada para a comunicação de modo preciso, transparente e oportuno. São 3 tópicos que eu gostaria de citar. Como eu já falei, as informações que são divulgadas no mercado é justamente o que nós temos conhecimento, que é o que influencia a nossa visão referente à empresa, que pode fazer com que nós compremos ou não as ações ou até mesmo o produto. Então, as informações ou a comunicação da empresa com o mercado, ela contata a área de relações com investidores sempre que houver pedido de comunicação com os acionistas e investidores, algo normal. Mas em relação aos outros, como eu não sou consumidora, mas aos consumidores ou aqueles que compram suas ações, é algo que eles sempre estão procurando manter comunicação, fazendo demonstrações visuais, como comerciais ou propaganda em redes sociais, mas principalmente divulgações de seus demonstrativos, para que seus acionistas consigam ver a evolução da empresa e como está a sua situação.
Agora, a imprensa. Sempre que for contratado pela imprensa, transfira a chamada para a área de comunicação externa, que lidera com os pedidos de acordo com as políticas aplicáveis. Entre outras palavras, quando a imprensa tenta falar com a Ambev sobre determinados assuntos, existe um grupo específico, treinado e capacitado para falar com eles relacionado a qualquer assunto. Até porque não é todo mundo que sabe escolher as melhores palavras para falar sobre determinados assuntos. Às vezes não tem determinado conhecimento e pode falar palavras indevidas, na qual prejudica a empresa. Então, os funcionários nunca podem dar informações ou entrevistas sem que eles tenham autorização desse comitê referente à comunicação externa, além de ser proibido pelas políticas da companhia de comunicações inadequadas que podem resultar em sérios danos ao nome da Ambev. Então vemos que a Ambev ela também se preocupa com o que não só ela, mas como qualquer outra empresa se preocupa com como o mercado encara essa empresa. Por isso, eles designaram um grupo em específico para lidar com a imprensa. Até sabemos que, hoje em dia, o marketing digital está muito ativo e precisa-se realmente de um grupo em específico para lidar com isso. Vamos agora para o Comitê de Ética. A gestão do Comitê de Ética é formada pelo CEO, que é o diretor-geral, tem o diretor financeiro, que é relacionado aos investidores, diretor-gerente, gestão, diretor jurídico e entre outras pessoas que formam o comitê relacionado justamente ao Comitê de Ética. Infelizmente, no seu demonstrativo sobre a ética da empresa, não se traz mais informações sobre como são escolhidos ou como acontece a votação relacionada a esse comitê. Ele só traz essas informações referente a como é formado e quem são os cargos, né, das pessoas que trabalham nesse comitê. Mas em relação a quem são essas pessoas, só se fosse pesquisar, logicamente eu iria encontrar. Mas como elas chegaram ali, por que elas foram escolhidas, como é o trabalho delas. Infelizmente, o Código de Ética não consegue nos trazer essas informações. Agora, relacionado à contribuição a partidos políticos e campanhas eleitorais. Sabemos que muitas empresas, querendo ou não, em épocas políticas, acabam se relacionando a determinados partidos políticos ou vinculando a sua imagem a políticos. Mas a Ambev e suas subordinadas são proibidas a realizar qualquer tipo de contribuição política de qualquer natureza, não importa o que seja, mesmo em países ou em região que essas contribuições sejam permitidas pela lei local. Querendo ou não, fazer com que a imagem da empresa seja relacionada a um determinado político ou partido político, naquele momento pode ser vantajoso, mas nós não sabemos qual é a ação daquela pessoa no futuro. Então, de determinada maneira, isso pode prejudicar a imagem da empresa no curto ou longo prazo. Por isso, a Ambev pede que seus funcionários nunca vinculem o nome da Ambev a determinadas pessoas ou partidos políticos. Bom, ao encerrarmos esse trabalho, nós conseguimos ver como a Ambev se preocupa com a imagem que ela quer passar ao mercado. Até porque a informação hoje em dia são rápidas, as pessoas têm mais acessos hoje como nunca antes, e isso influencia as suas ações, influencia ao seu consumo principalmente. Então, as medidas que a Ambev toma não é somente para que haja ali no seu convívio uma boa ambientação, onde todo mundo consiga seguir as normas, tenha um bom ambiente de trabalho, mas ela se preocupa principalmente em como as pessoas, os acionistas, enxergam a Ambev,
uma empresa responsável, uma empresa que não se envolve com corrupção, não está ligada a nenhum partido político e principalmente que ela segue o código de ética referente a qualquer tipo de assunto, que ela tenta ser justa em seus relatórios contábeis, que ela tenta ao máximo possível ser inclusiva com as pessoas. Então, a Ambev é uma empresa que tem um código de ética, em certo sentido, resumido, mas bastante preciso. Uma empresa que se preocupa com a sua imagem, com certeza, é aquela que consegue manter os bons números em relação às suas ações